Gente querida, alegria do encontro, estou aqui desse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o último dia do terceiro Congresso Artes Manuais na Academia. E teremos uma roda de conversa, currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, as artes manuais na escola Waldorf. Ai, ai. Muito bem, então, deixa eu já me perdi aqui, não. Então, essa ação acontece a partir da pós-graduação do Ateliê de Educação, currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Acho que não prenderam meus cachorrinhos hoje. Deixa eu colocar aqui as nossas queridas docentes que estão comigo. Elas dão boa tarde enquanto eu peço para alguém prender os cachorros. Boa tarde, queridas. Falem aí que eu vou gritar para o Uli. Boa tarde, gente. Prazer imenso revê-las aqui. Estar com todos aí no YouTube também, né? Quem está por lá. E estamos aqui ansiosas por recebê-los. Muito bem. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com todo mundo nesse momento tão especial. Boa tarde, eu estou muito, muito feliz e emocionada de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Queridas, eu fiz aqui uma apresentação inicial, a gente vai mostrar também portfólio que a professora Carla Santoro separou para a gente, e aí vou mostrar aqui, então, só a nossa pós-graduação. Olha a cachorrada, o Uli vai prender. E aí as nossas aulas, né, são 100% online, 8 módulos maravilhosos, com matrícula em livre demanda. A gente pode... acho que vocês podem tirar o somzinho de vocês se tem um ruído. Vocês podem entrar a qualquer momento no processo seletivo, fazer o processo seletivo. A gente recebe vocês com muito carinho. Os encontros síncronos acontecem uma vez por mês e são facultativos. Os plantões pedagógicos, nós temos 4 encontros por mês. Todos eles, claro, opcionais, são protagonismo discente. Então, se você tem tempo e quer entrar conosco para interagir, muito bem. Se não, você vai seguindo o seu caminho, interagindo pelo Telegram, tirando dúvidas com a turma, com os docentes. E o nosso TCC é o portfólio que vocês vão ver aqui, que beleza que a gente já tem. Corpo docente maravilhoso, além dessas queridas que aparecem aqui na tela. Nós temos muitos convidados. A Mônica agora mesmo disse que fez... A Mônica das minhas, gosta de fazer lista. Diz que fez uma lista de tudo que elas andaram aprontando. Tem o projeto Griot, que é maravilhoso. E eu estou aqui, claro, com a professora mestre Lívia Campagnoli, com a professora especialista Mônica Stefanski e com a professora especialista, que é coordenadora pedagógica desse curso, professora Carla Santoro. Muito bem, informações e inscrições aqui na descrição desse vídeo. Queridas, então eu tenho ainda o portfólio para mostrar, já está aqui na sequência, mas acho que a gente pode rodar a palavra um pouquinho, né? Falar um pouco dessa nossa experiência como docente do primeiro projeto EAD. Agora a gente já tem outros, né? Mas já tem 4 projetos EAD de pós-graduação. Mas esse foi o que inaugurou. Por quê? Porque quando a gente ia começar a turma em março de 2020, fechou tudo. Aí nós, no primeiro momento, ficamos esperando, vamos só adiar, mas esse adiamento está até hoje. E aí nós investimos, né, no projeto. Não, vamos seguir, é importante isso que a gente faz, vamos seguir, vamos fazer, vamos elaborar esse EAD, e foi o que aconteceu e foi ótimo. Muito bem. Então, eu vou circular um pouquinho a palavra
aí com vocês. Eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito de como a gente chegou nessa pesquisa para trazer, né, a disciplina que eu e a Mônica dávamos dentro da pós-graduação, nós demos, né, nós damos, na verdade, né, porque estamos lá, técnicas e práticas dos trabalhos manuais, né? E aí a gente foi atrás de pesquisar nas escolas do país todo, e até escolas fora, de amigas que a gente tem, buscando as práticas que são mais comuns para trazer como experiência, né? E o que foi muito interessante nesse processo todo, que a gente viveu tão intensamente isso antes de chegar na gravação. A gente gravava, e assim, a gente sentia tanta coisa, até chegar na última versão, foi tudo tão intenso, tão vivido, gente, que foi assim para nós uma riqueza de autoconhecimento, uma riqueza, não é? Então, a gente procurou trazer as práticas mais comuns, mas isso não quer dizer que existe essa, né, forma, esse formato, essa, né, uma coisa enrijecida. Pelo contrário, né, a busca nossa é exatamente da gente sentir dentro da gente antes de passar para qualquer criança que seja dentro de uma sala de aula, né? Da gente perceber, da gente treinar isso dentro da gente, né? E a gente ser protagonista do nosso caminho, né? Esse foi o intuito nosso ao trazer todo esse conteúdo, né? Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma aluna que não é aluna da pós, ela é aluna do curso de boneca Waldorf online, que eu tenho lá no Hotmart. E aí ela estava me perguntando como é que tinha que fazer, como é que não tinha que fazer, e ela tinha aprendido a fazer boneca com uma das nossas alunas dessa pós, que é a Carla Isadora. E aí a Carla faz de um jeito e eu faço do outro. E para mostrar para ela a multiplicidade dos fazeres, eu dei o exemplo da disciplina de vocês. E contei que vocês faziam assim, faziam uma pesquisa junto às professoras de trabalhos manuais das diversas escolas que estão atuando e as que já pararam de atuar. Pegavam-se, por exemplo, a boneca, pegavam vários tipos de boneca, ensinavam vários tipos de boneca que estão sendo feitas hoje em dia nas escolas, que já foram feitos no passado. E aí a pesquisadora, nossa aluna, ela recebe os vários modos de fazer uma coisa e outra, e ela mesma, aí foi que eu falei com a minha aluna do boneco, porque a nossa intenção, isso tem que deixar bem marcado, é fazer com que a pesquisadora não só reproduza o conhecimento, porque, afinal de contas, somos Steiner-Freireanas, não é? E temos essa vocação de dar o protagonismo para o docente. Aí ela, conhecendo as várias técnicas, primeiro o mito que acaba, o mito de que existe um jeito único e certo para ser feito. É isso mesmo. Segundo mito que acaba, segunda coisa que acontece, a própria singularidade da professora que vai decidir, eu gosto mais de fazer assim, não, mas olha, eu vou fazer um pouco assim, um pouco assado, vou experimentar como é que é, e o que para mim seria assim, o suprassumo mesmo desse exercício docente, que ao vivenciar as várias técnicas possíveis, essa docente tivesse o corpo suficiente para criar a sua própria e legitimar o seu fazer, e não submetê-lo a uma autoridade ou a outra autoridade. Bem, um pouco isso que eu penso sobre esse seu comentário. Mas é isso mesmo, a gente procurou
fazer assim uma diversidade, né? Para que cada uma pudesse sentir dentro de si, porque na verdade, quando a gente está na frente da criança, se a gente não tem essa nossa forma, a nossa forma de fazer, a gente não está sendo verdadeiro com elas, e elas percebem isso, né? Então é importante para a gente viver tudo que a gente puder, mesclar, produzir, testar, né? Antes, né? Porque Eu testar acho. durante é complicado. Vai, Mônica. Não, eu sinto que às vezes é uma coisa muito rígida, como vocês falaram, né? Porque a dona Maria faz assim, então todo mundo faz assim. E isso que foi tão rico, eu acho que uma vez que você entende o que a criança está sentindo e está precisando naquele momento, e você domina as técnicas, eu acho que você se sente mais livre também de experimentar. Né? E isso foi tão rico, porque a meia, por exemplo, né, Carla? A gente fez a meia, começando pelo calcanhar, começando pela ponta, quer dizer, isso você dominando isso, você pode ver o que aquela classe, aqueles alunos estão precisando e o que é bom naquele momento, né? Uma outra coisa que eu adorei foi a pesquisa de materiais, né? E porque o Brasil tem tantos materiais tão ricos, né? E por que não experimentar outras coisas, né? E então assim foi muito, muito, muito profundo, né? Tem Foi um uma outra caminho. coisa, Mônica, que eu queria falar antes de você falar, aprofundar no material e seguir, que Sim. é você falou da adequação daquela classe, Sim. daquele conjunto, daquela criança, mas tem uma outra coisa que, na pesquisa de vocês, eu observei, principalmente quando vocês entrevistaram professoras de trabalhos manuais antigas, né, que a gente chamou de projeto Griot, das nossas ancestrais, né, aquelas que vieram antes de nós, que foi justamente a capacidade de cada uma e as possibilidades econômicas, sociais, da própria financeiras ali, né? O que tinha disponível, o que não tinha, o que eu conseguia fazer, aquilo que mais me afetava. Ou seja, quando a gente pesquisa como que aquilo que se tornou norma surgiu, a gente vai ver que aquilo foi uma opção pessoal de alguém. E aí, essa cultura da reprodução, essa cultura da autoridade manda e deve ser assim, transforma, às vezes, uma coisa que foi um acidente, como a gente viu nas nossas entrevistas, né, nas entrevistas de vocês, que foi um acidente, olha, eu só sabia fazer isso. E aí aquilo foi feito e aquilo virou uma regra suprema, como se tivesse vindo de um cosmos prévios. Né? Então, eu queria falar isso, porque a antroposofia e a pedagogia Waldorf é cheia dessas bobagens, sendo que Rudolf Steiner fala que isso que a gente está fazendo, se a gente for reproduzir a partir de uma autoridade, ele ainda dá o nome de jesuitismo. De uma coisa que você cegamente cumpre. E aí você pode até cumprir isso, mas não estará fazendo educação para a liberdade. Bem, eu vou deixar vocês falarem aí, porque eu estou aqui só no posicionamento da minha disciplina, que é Antroposofia da Imanência por uma Educação Steineriana, onde a gente discute exaustivamente mitos e tabus e potências desse nosso ofício. Eu queria destacar isso que a Mônica começou a falar e você brilhantemente tocou, Nina, que não é um curso do fazer só. Né? Eu acho que tem uma camada do pensar e do instrumentalizar esse pensamento crítico de quem trabalha educando e utilizando o trabalho manual como ferramenta,
que se expande, inclusive, para fora do currículo Waldorf. Eu acho que isso é muito importante, porque qualquer pessoa que fizer o curso está habilitado, porque durante e com todos os demais colegas professores, houve uma imersão muito profunda nesse conhecimento do ser humano. Quem é essa criança, o que ela faz em cada idade. Tocamos, né, houve pesquisas, inclusive de alunas pesquisadoras, sobre a questão das variantes do nosso tempo, mas também das condições das crianças na atualidade para esse aprendizado. Então, o feitio da receita, né, ou das várias possíveis receitas com os diversos materiais que nós temos na natureza, adaptado à sua realidade. E isso só acontece quando a gente realmente faz uma imersão nesse pensar, né, profundo e indo atrás da bibliografia e se apropriando, inclusive para valorizar o papel desse educador na escola, seja ela qual for. E na escola Waldorf também, né? Não como aquele que é o artesão, de forma nenhuma, não desmerecendo também essa prática, mas o habilidoso, mas que sabe o porquê está fazendo e como deseja fazer, né? Nas suas condições. Eu acho isso muito importante nesse curso. Então, aí a Lívia está apontando para uma questão política, pedagógica muito importante. Por quê? Porque mesmo na escola Waldorf, onde as artes manuais, os trabalhos manuais são considerados, bem considerados, porque é o único lugar onde as artes manuais estão efetivamente legitimadas. Mesmo assim, a narrativa das professoras, das nossas pesquisadoras, mostra que lá dentro da escola Waldorf há uma hierarquia acadêmica, ou seja, disciplinas têm maior valor do que outras. E o fato de quase todas as professoras de trabalhos manuais, isso é comprovado, não só empiricamente, como agora a gente tem uma experiência de pesquisa nisso, vieram como mães da escola que tinham habilidades. Então, às vezes, elas não tinham a pedagogia, nem as artes visuais como licenciatura, foram chegando a partir do bazar, a partir dessa efetividade do fazer, e aí elas eram deslegitimadas também, porque elas ainda não tinham o conhecimento específico da pedagogia Waldorf. Além do preconceito que todas as artes manuais sofrem, como todas as artes da casa sofrem, em relação às demais disciplinas, somava-se essa história, né, dessa formação empírica, que é um valor, porém considerado desvalor dentro da academia. Muito bem. Então, queria passar de novo a palavra para a Mônica, porque eu interrompi, para ela falar da disciplina que nós temos dentro da pós-graduação, que era o que ela estava trazendo, que é a disciplina de tópicos avançados, a pesquisa fenomenológica do material, e aqui no canal nós temos um simpósio maravilhoso sobre esse tema. Então, devolvo a palavra para a Mônica, pedindo desculpas por ter interrompido, que ela falava dos materiais. Não, imagina. Você concluiu super bem e, na verdade, só completando o que você falou dessas mães, né? Então, eu sinto que, às vezes, como tem esse caminho, às vezes as pessoas reproduzem, né? Porque eles não têm uma fundamentação, né? Que eles se sintam livres para fazer outras coisas, né? Então, elas acabam reproduzindo, como eu já falei antes, porque a Dona Maria fazia isso, então eu tenho que usar eu já ouvi isso. Não, mas eu tenho que usar esse número de agulha, esta linha, eu não posso usar outra,
né? E esse modelo e essa cor, né? Então, os pegadores são brancos no meio, coloridos em volta. E aí eu acho que a partir desse estudo que nós fizemos, você se sente mais livre, porque você entende o porquê você está fazendo aquilo. Então, a partir disso, você pode ser livre, né? E voltando ao material, quer dizer, o Brasil ele tem materiais tão incríveis, e durante o processo a gente foi vendo isso, né? E você viu a importância dessa pesquisa, que nós temos material incrível no Brasil, e que não precisa ser a linha X cara, que de repente nem tem no Nordeste. No Nordeste tem coisas muito melhores ou diferentes. Então, acho que essa pesquisa foi muito, muito interessante. Carla. Antes da Carla falar, eu preciso ler comentário, que está cheio, tá bom? Olha só, então está conosco aqui a Débora Versa, que se tornou membro do canal, a Cristina Patrocínio, que é membro do canal, a Daniela Leal, que é nossa querida pesquisadora associada, a Lígia Mareste, que é minha mãe. Eu não consegui nem falar com ela, todo domingo eu paro um pouquinho para falar com ela, hoje nem consegui, ontem nem consegui, antes de ontem, né, gente? A professora Eneida está aqui, a Laura Baldler também, a Glória Correia também, e a Daniela Leal fala assim, fundamental o que a professora Carla está trazendo sobre essa verdade e as múltiplas formas de realizar os trabalhos. Afinal, importa o processo ou o resultado final? E ela continua, e um resultado a partir do fazer da criança, é um resultado a partir do fazer da criança ou da expectativa de uma entrega de adulto? Isso é uma outra questão forte, né, gente? A questão de refazer, de fazer para expor no bazar e não para a criança ter condições de fazer. Enfim, é um nó aí muito sério que a gente precisa sempre, outra vez, investigar. Segue a Daniela falando. Este tema é muito pertinente. A Paula Vinge, ou Ving, acho que é Vinge, fala assim, boa tarde, estava esperando essa roda de conversa, fui aluna Waldorf do Jardim ao 12º ano. A Vera também está aqui conosco e diz que está com Covid. Pois é, isso é um problema muito sério. Nós temos vários participantes aqui do Congresso com Covid. Hoje mesmo, tá, gente? Eu mesma e a Luciana Aguilar fizemos a ocupação da Udumi, mostramos coisas, aulas, foi maravilhoso. Está sendo, eu acho, ainda não saiu do ar, por causa desse assunto. A professora Eneida fala assim, discussão que vale para todas as matérias. Importante o que a professora Lívia trouxe sobre a expansão para fora com pensar crítico. E a Angélica Sigihara fala, também está aqui conosco, a Fernanda Regina Machado. A busca e pesquisa por materiais é muito mágico, dizendo. E a Sandra Lopes está falando, amando, e a Daniela Leal agora encerra a fala dela falando, essa pós-graduação é maravilhosa, muita gratidão por essa potência, por tanta potência. E a Angélica Sigihara volta a falar assim, acredito que dependendo da intencionalidade da proposta, o foco nos processos é essencial, ela está discutindo com a Daniela. Mas trabalhando com alguns casos clínicos, são importantes considerar o aspecto de finalizar o trabalho. Eu também queria falar isso com a Daniela. O produto final ele é importante, mas não só. Então, quando você dá ênfase no produto final, só no produto final, isso é tóxico. Mas, quando o produto final é em decorrência de um processo vivo, é uma saúde essa finalização. Então, não é ou um ou outro, são os dois. E processo e produto final. Principalmente a gente que trabalha com trabalhos manuais e precisa ter a condição de usar, né, gente, o que a gente faz.
Muito bem. Vou circular a palavra novamente, lembrando que a gente tem aqui os portfólios, né? Mas aí, quando vocês sentirem da gente mostrar, a gente mostra. Eu queria fazer só um comentário, que foi uma experiência minha durante esse processo todo de docência, que, na verdade, é o processo de aprendizado, né, de autoconhecimento, enfim, que foi na questão exatamente das bonecas, né? Eu senti necessidade de fazer as minhas receitas de boneca, falando ainda de boneca de tricô, de vários tamanhos, até pensando no resultado de cada criança, da gente perceber cada um deles se dá conta de fazer um tamanho ou outro, para que todos façam, né? E eu até fiz esse exercício na própria escola, mas depois de eu viver dentro de mim. E gente, estou falando sério, funcionou. Porque, assim, eu atribuí uma quantidade, a cada criança um tipo de receita. Acrescentando isso ao momento que nós passamos nesses 2 últimos anos, principalmente na escola, né? Exato, eles realmente têm que se reinventar. Eles, na verdade, eles precisavam sentir essa concretude para, sabe, para sentir uma alegria, uma segurança, uma confiança. Então, eu fiz isso e funcionou, gente. E ficaram felizes da vida. Então, eu acho que a gente precisa exercitar isso o tempo todo. Inclusive, quando a gente percebe que tem crianças que não possuem tanta habilidade, né? E pode até ser crianças com necessidades especiais, mas elas são, sim, habilidosas. Aproveito que você citou isso para falar de 2 coisas. Primeiro, que nós temos uma disciplina de tópicos avançados, que é a questão da inclusão na sala de aula dos trabalhos manuais, e que daqui a pouquinho Carla Santori, às 16h30, vai apresentar uma linda mesa sobre o assunto, na outra sala que nós temos aqui. Eu vou ler mais um pouquinho, porque agora os comentários estão se acumulando, tá bem? Então, a Angélica fala assim, ó, foco no processo, Angélica Sigihara, né? Foco no processo ou no produto, dependendo do caso, cada caso. Gente, é muito importante a gente observar isso. Em antroposofia, não há generalizações. Se houver uma generalização e uma norma, não é antroposofia. Então, muito daquilo que a gente pratica na sala de aula de trabalhos manuais não é antroposofia. Porque se todos têm que fazer tudo igual ao mesmo tempo, isso já não é antroposofia. Bem, vou continuar lendo. A Daniela Leal fala assim, concordo, Angélica, é importante termos consciência do que desejamos propor. E aí ela fala isso, Nina, quando eu falei que não é ou, é e. Porque a metodologia tem que ser inclusiva. E isso e aquilo. Ou isso ou aquilo é de uma escola de pensamento que não é a nossa. Angélica Sigihara fala, fechar ciclos, terminar, concluir, processo criativo tem o todo a ser considerado. E aí a Daniela fala assim, concordo, elas estão debatendo, concordo, Angélica. E cabe ao docente observar o que oferece para cada criança, para que seja possível este início, meio e fim. Porque se você oferece para uma criança que não tem condições de finalizar, que é o que a professora Carla acabou de falar, sobre o tamanho das bonecas. Se você faz o tamanho de acordo com aquela capacidade, esse início, esse meio e esse fim está garantido para aquela criança. E porque tem uma coisa que é importante a gente dizer, que no nosso guarda-chuva teórico, a gente tem a máxima, somos incomparáveis.
Então, não podemos criar uma coisa só e compará-las. Aquele fez uma maior, aquele fez o menor. Não, somos incomparáveis. Muito bem, vou em frente. A Sandra Lopes, importante a educação inclusiva, artes acessíveis às pessoas com deficiência. E a Daniela Leal encerra aqui, dizendo, delícia podermos fazer essas trocas. Muito bem. Queridas, vamos aos portfólios. Vocês têm alguma coisa ainda para falar dessa rodada? Porque aí a gente solta um pouquinho a voz para a professora Lívia falar dos portfólios e a gente vai mostrando e comentando, mais vocês, e eu vou lendo os comentários aqui, que já apareceu mais um, eu vou ler para encerrar. A Angélica fala, sim, Sandra, mas para uma educação inclusiva é necessário a formação docente, mudança de pensamento. Isso mesmo. Muito bem. Então, vocês querem que eu mostre? Lívia, você quer falar primeiro? Não, eu posso só dizer que essa disciplina foi, para mim, né, quando a Nina me chamou para assumi-la, uma agradável surpresa e um desafio delicioso, porque foi a minha reinvenção do ponto de vista tecnológico, né? E aí veio também a pandemia para estimular isso cada vez mais, então eu agradeço muito essa oportunidade. Mas ela também é uma oportunidade para os alunos, porque ela vai trazer algumas questões. Porque o que é, né, essa disciplina? É uma disciplina que apoia o local onde a gente vai depositar o conhecimento que a gente vai adquirir nas demais disciplinas. E aí, o fazer manual, você fica pensando, né? Nossa, mas como é que eu vou fazer isso, né? E a gente tem um meio digital e tem um meio material. Só que no bojo dessa disciplina tem uma liberdade de criação, um estímulo à identidade da pessoa artista ali produzindo material, com muita responsabilidade e autoavaliação o tempo inteiro, porque ela é feita módulo a módulo, você caminha no seu tempo, porém você não vai ter uma nota, vamos dizer assim, de uma autoridade que venha dizer para você que você está comparável a alguém em alguma circunstância. Eu acho que isso é muito importante de dizer, porque muitas vezes a gente vai para um curso, ainda mais em EAD, e a gente espera que alguém nos diga que nós estamos aptos, né? Então, o portfólio não, ele é muito desafiador, eu não vou negar, porque vai variar muito, e ele abre caminhos, ele te possibilita fazer grandes imersões em reflexões e em transformações, porque ele está o tempo inteiro em processo. Então, muitas alunas, inclusive, relataram, né? Nossa, eu estou mexida, eu não sei o que eu faço com isso, porque a aula da Mônica e da Carla foi, assim, esplendorosa, eu estou aqui cheia de bonecas, olha aqui, fotografei todos os materiais, e agora, o que eu faço com isso? E aí é que vem uma segunda etapa, mas vocês vão ver agora algumas belezas que nos estimulam a ter essa liberdade que no nosso mundo a gente pouco tem, né? E às vezes a gente não sabe aproveitar é importante a gente falar que o nosso processo avaliativo, ele acontece. Mas o processo avaliativo da nossa pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana, é um processo avaliativo steineriano, como o proposto na Escola Waldorf. Como que é a avaliação na Escola Waldorf? A avaliação na Escola Waldorf normalmente vem em forma de carta, afetiva, trazendo as potências, os desafios, as sugestões daquele jovem, daquela criança, no seu caminho que é visto ao longo do processo. Então, ele não é um processo avaliativo cartesiano, que submete a quem está fazendo algo uma métrica que é fora da vida. Então, a métrica avaliativa existe, sim,
Nós temos, inclusive, uma pessoa que acompanha, que é a Lívia, cada detalhe, todas nós, mas a Lívia especialmente, daquilo que você coloca no seu portfólio, debate, avalia, e a cada mês você mostra o seu trabalho para suas colegas e também recebe os feedbacks das próprias colegas. Então, eu acho que isso, né, esse afeto dos pares também é muito importante. Eu vou ler a Guida Gomes e vou mostrar, então, começar. Fala, Mônica. E, Mônica, eu queria aquela tua lista também que você disse que fez. Eu acho que a Carla vai falar a mesma coisa que eu. Nós duas sentimos o quanto esse processo do fazer e do trabalhar mexeu com a gente como pessoas e também nos portfólios. Assim, eu chorei em todos, porque eu vi o quanto da alma, do coração das alunas estava ali. Né? E muitos trabalhos, como o bicho, por exemplo, né? Que a gente falou, o bicho do coração. Então, eles se aprofundaram nos bichos, e esse fazer não é um fazer qualquer, é um fazer do coração. Né? Essa boneca, eu acho que mexeu com todo mundo. Então, muitos trabalhos, não é só um fazer, mas muitos trabalhos foram reveladores e do nosso ser mesmo. Fala, Carla. Rapidinho, para a menina passar os portfólios. Na verdade, além de tudo que você já falou, Mônica, eu queria dizer que, assim, os portfólios, a impressão que a gente tem quando a gente fala de um portfólio em cima do que a gente deu de técnicas e práticas, não é só isso. Os portfólios se revelaram para a gente uma composição de todas as disciplinas, sabe? De tudo que foi dado, não só em técnicas e práticas, mas em todas as disciplinas, a da Nina e de todos os professores. Então, ela se revelou para a gente nesses portfólios. Todas as reflexões das aulas vieram de uma tal maneira, estou até arrepiada, gente, vieram de uma tal maneira que não é simplesmente ali a técnica e a prática reportada num papel, ou desenhada, ou escrita, mas todo esse conteúdo do curso, de cada professor, que se revelou ali para a gente. E olha isso só, foi demais. Esse meu slogan, afetivo e efetivo, nasceu dessa percepção do quanto que a gente tinha uma pós-graduação afetiva que era efetiva, ou seja, que construía efetivamente uma realidade para cada uma das nossas pesquisadoras. Olha, eu vou ter que ler mais um recadinho antes de passar o portfólio, e a gente vai ter que meio que agilizar, porque me preocupa a Carla ficar tensionada, né? Então, olha só, a Guida Gomes fala assim: acho muito emocionante esse diálogo da legitimação da liberdade criativa na escola e também na academia. Considerando o processo no tempo do fazer. As crianças nos ensinam bem sobre o valor desse fazer, sim. E a Carla Isadora falando: boa tarde, nossa satisfação, uma satisfação estar fazendo essa pós. Logo mais, meu portfólio vai estar prontinho. Ela diz, pronto. Muito bem, então vamos mostrar o portfólio, né? Porque é tanta beleza. Carla, conta pra gente o que você selecionou. Eu peguei aqui para mostrar, para dar uma ideia, 2 portfólios, um da Rafaela Nascimento e o outro da Juliana Troll Trujillo, e eu tentei trazer aqui partes de cada ano, tá? Imagens de cada ano do portfólio delas, tá bom? E as duas já se formaram. Exatamente. Nós selecionamos os delas, porque tem muitas belezas que ainda não terminaram, ainda estão em processo. Exatamente. Então, o que eu proponho é assim, eu vou mostrando, vocês vão falando, comentando, mas eu vou passando assim,
Não muito rápido, mas também não com muito Tá vagar. Bom, aqui ela trouxe, né, nessas imagens, algumas coisas que a gente propôs como trabalho e também reflexões que foram trazendo, que foram chegando para ela no fazer, né? E essas reflexões para a gente é o mais importante, né? Então, esses são os trabalhinhos de tricô. Enfim, agora já passou para o trabalho de segundo ano, em que a gente não dá para narrar cada um, não, porque são muitos. Tá bora lá, então. Esses foram os do primeiro ano. A gente passou também alguns trabalhinhos do segundo ano, que foram feitos. Do terceiro ano, as bonecas e também os gorros. Né? Aí é interessante falar, né? Eu acho que você podia falar dessa questão que algumas escolas optam pela boneca, pouquíssimas, e outras optam pelo gorro, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Mônica, não? Eu falo? Então, a maioria das bonecas, a maioria das escolas que a gente fez toda a pesquisa, elas optam por fazer a boneca. E essa boneca tem formas diferentes de ser feitas. Tem escola que faz a cabeça solta e o corpo de tricô, a cabeça de um outro material de tecido. Tem escolas que fazem a boneca de todo o corpo, toda a cabeça, começam da cabeça para baixo, e tem escolas que começam do pé para cima. Né? Enfim. Desculpa te interromper. Tem escolas que fazem a boneca já vestida, e tem escolas que fazem a pele, né? E depois a roupa por cima. Então, a gente procurou trazer... E tem escolas que fazem o gorro e muitas vezes optam pelo gorro por também a própria docente não ter a prática do tricô suficiente para fazer, porque é preciso fazer e ensinar crianças do terceiro ano. Isso precisa de uma especialização. Por isso que eu acho tão importante esses recursos que a pós-graduação oferece. Vou em frente, tá, gente? Vai. Olha o quarto ano. Ponto cruz, né, gente? Ponto cruz. Eu e a Mônica, a gente fez teste com muitos materiais para fazer isso, gente, na talagarça, no tecido, enfim. No papelão. A gente trouxe aí bastante conteúdo em cima disso e esse portfólio mostra exatamente todas as variáveis que a gente teve aqui dentro dessa técnica, né? Enfim. Amei aí, gente. A meia! Neste caso aqui, a meia foi feita, olha o pezinho dela aqui, do cano para baixo. Mas a gente trouxe também receitas da ponta do pé para cima. Enfim, a gente debateu outras formas de fazer, inclusive para crianças que não conseguiriam esta habilidade de lidar com as agulhas, que a professora Mônica trouxe tão lindamente no discurso, de como ela fez com crianças que não tinham essa habilidade, todo o estudo que ela fez. Enfim. Vamos em frente. Porque assunto tem, né, gente? Claro. Cada vez que a gente olha uma coisa aqui, dá vontade de comentar muito. Olha só, aqui a gente já está no 6º ano, né? Sim, aqui é o bicho que a Mônica adora. O bicho do coração. E tem gente que faz no 6º ano, cada vez menos, hein? Para minha tristeza, a boneca inteira de pano. Inclusive, assim, nesse ano, nesse módulo, a Mônica acabou fazendo o bicho e eu acabei trazendo a boneca, várias formas de boneca, vinculada, inclusive, numa pesquisa com o próprio animal, né? Isso foi também legal um assunto que a gente discutiu a respeito. Olha só, eu preciso falar que muitas escolas desistem de fazer a boneca porque o tempo disponível para os trabalhos manuais no currículo das escolas Waldorf não corresponde à necessidade da criança nem do docente. Pronto, falei.
Vamos em frente. Aqui, Temos 7 que mil... lutar, gente. Temos que lutar por mais tempo de qualidade. Rudolf Steiner fala que a criança demora 45 minutos para entrar na atividade. Ou seja, quando ela entrou na atividade, daqui a pouco ela já tem que sair de novo. Verdade. Ó, então, aqui... 7º e 8º ano. Sim, nesse caso específico, a aluna acabou fazendo a pesquisadora, na verdade não é aluna, é pesquisadora, é companheira nossa, né? Sapato, que a gente trouxe, na verdade, o fazer desse sapato como as escolas normalmente fazem, né? Sendo que a gente se aprofundou um pouco mais no que é esse fazer do sapato, não somente na produção. Vou em frente. Vai. Para de dar aula, criatura. Vamos só mostrar. Tá bom, vamos embora. Enfim. Olha só, é que a gente ainda quer mostrar mais um portfólio inteirinho, Sim, né? vai ser mais rápido, acho. Olha só, então o 9º ano foi o macramê. Isso. O ensino médio começa, então, com várias questões. Querem trazer? Lembrando que o ensino médio Waldorf começa no 9º ano, mas a gente chamou de ensino médio um módulo onde tem o primeiro, o 10º, 11º e 12º, tá bem, gente? Então, a gente quis trazer aqui um pouquinho da tecelagem, que a gente vê que nem todas as escolas conseguem fazer da maneira, né, com que a gente realmente utilizasse o corpo inteiro, enfim, e a encadernação como uma coisa também muito importante no momento que eles estão passando. E agora, minhas agulhas, diz a Rafaela. Por que eu deixei? Eu trouxe esse slide, essa foto, essa imagem, né? Porque todas as agulhas que nós usamos, nós produzimos durante o curso. Muito bem. Então, enfim. Isso de produzir a ferramenta é muito poderoso também. Ó, vamos ver as coisas lindas da nossa querida Juliana Troll Trujillo, que está aqui. Quer falar também, Lívia? Não, eu queria só fazer uma observação, não sei se vocês prestaram atenção no começo, né? A malinha que a Rafaela produziu. Eu também queria falar sobre isso. Vou mostrar. Eu queria falar dela para vocês terem uma noção do quanto ela procriou, porque a ideia original da Rafaela não coube num papel só, num caderno só. Então, ela pensou na concepção de uma viagem, né? De um momento que ela ia passar, e surgiram vários cadernos. De vários formatos e com vários estilos diferentes, inclusive, para funções diferentes. E agora vocês vão assistir a da Juliana, que é diferente. Então, a forma de conceber o portfólio é muito rica e depende muito dessa imersão, né? Do porquê você está fazendo o portfólio. Aquele vai te servir. É uma das primeiras perguntas que a gente se faz quando a gente vai começar o processo. Então, agora, observem bem essa diferença e dos materiais, né? Enquanto uma estava na Bahia, no calor, quentinha, a outra bem lá no gele do Canadá. Então, é nítido as diferenças. É demais, né? Olha só. Então, a Juliana, ela desenha. Então, o portfólio dela tem muito essa questão do desenho. Olha que beleza. É lindo, é lindo. Cada um deles tem a sua beleza, né? É incrível como a gente pode... Olha só, gente. Como a gente pode gostar de coisas tão diversas. Para que a gente vai instituir um só jeito de fazer e gostar só desse jeitinho? Ah, não, gente! O amor é muito vasto. Olha que beleza. É demais, é demais. É o mesmo caminho teórico, a mesma matriz de módulo, mas a forma de enxergar o módulo é totalmente diferente. Exato. Vivenciaram a mesma coisa. É como na escola Waldorf. Cada criança escuta a história e desenha aquilo que afetou o seu sentir, que possibilitou o seu querer, não é? Eu acho demais.
Ai, que belezura. Ai, ai. E ela está aqui, hein? Eu vou ler os comentários daqui a pouquinho. Olha, que coisa. Muito bem. É demais, né, gente? Olha só, vou colocar o último aqui. Tá? E aí, antes de sair para ler os comentários e a gente encerrar, eu queria falar sobre a questão do apoio à produção de conhecimento. A minha ilusão, né? Eu sou muito iludida com o povoamento, né, gente? Mas hoje eu tive que... Até chorei antes de entrar aqui. Tive que encarar a distopia de frente. Eu fui lá, né? Porque o último dia eu fui agradecer os Pix. Não tinha nenhum. Nenhum. Nós oferecemos toda essa maratona de beleza e conhecimento e não fomos apoiados por nenhum Pix de R$1. Podia ser de R$1, já ia ficar feliz. Né? Então, inscreva-se, compartilhe, torne-se membro do canal, vá ao Catarse para apoiar recorrentemente. E eu quero agradecer, eu quero trazer esse agradecimento primeiro, aquelas queridas que se tornaram membros durante e que renovaram, né, se tornar membro durante o congresso, que foi a Débora Versa, a Ruth Varela, a Sidônia Siqueira, a Solange Soares e a Bia Manhãs. E eu queria trazer os nossos superchats. Quem fez superchats para nós? Carla Santori, olha ela aí. E Vanessa Garcia, quem são elas? Nossas professoras, ou seja, a gente tirando daquilo que a gente mesmo gera para sustentar o nosso projeto. É isso que fazem as professoras. E não são apoiadas. Ai, nossa, eu não queria emocionar, mas, sabe, foi um banho de água fria para mim. Enfim, vamos em frente. A gente tem que povoar entre nós mesmos, viu? Porque a avidez do outro, sabe? O desprezo do outro dói demais. Mas a gente vai ultrapassar, né, gente? Vamos conseguir continuar nosso projeto, vamos conseguir continuar fazendo, mas a gente tem que olhar no olho da nossa própria turma e ver que nós não somos apoiadas por eles. Enfim, vou ler comentário para ver se eu paro com chororô. A Sandra Lopes fala, sim, Angélica, capacidade profissional, salas com recursos acessíveis, capacitação para atendimento em plataforma digital, autodescrição, Libras, hoje as salas de aula diferentes das tradicionais. E ela acrescenta, linda as bonecas e as técnicas utilizadas. E aí a Juliana, querida, está aqui. Que delícia relembrar esse curso tão lindo. Ela já formou, já é especialista. A Angélica fala, Sandra, concordo plenamente. E acrescenta a Angélica Sigihara, integração familiar. A Sandra Lopes fala, gostei dos bichinhos, os cavalinhos. E a Daniela Leal fala, salve, tempo de qualidade precisa. Ótimas pesquisas, diz a Sandra. Ela fala também, deixa eu só tirar um sonzinho aqui. Não, está todo mundo fechado, é meu mesmo, barulho. Ela fala também, tecelagem aprendi em escola de irmãs salesianas. E acrescenta, linda malinha, linda portfólio. E a Sandra Carmo fala, boa tarde, graças. A Daniela Leal diz, maravilhosas, Rafaela e Juliana, lindo poder ser inspiradas por vocês. E a Sandra Lopes diz, vou rever as oficinas, processo criativo. A Angélica Sigihara comenta, fazer as agulhas. Já tive uma experiência maravilhosa com o fazer agulhas durante o atendimento para poder puxar um ponto solto no tricô que o menino estava fazendo. Que legal. E aí ela diz, todo um processo, só o fazer agulha.
quantas maravilhas nesse curso. É mesmo, viu, gente? Então, queria passar a palavra para vocês, para a gente já ir encerrando, a palavra final, para a gente ir para as despedidas. Eu só falo o seguinte, vamos para a próxima rapidinho, porque a conversa é sobre inclusão. Eu acho Espero que contar com vocês lá. Aqui vocês têm um pessoal interessado nesse assunto e é importante, né, gente? A gente fortalecer, porque era um assunto tabu na sala de aula dos trabalhos manuais, que digo, nós levamos esse assunto à visibilidade e à visibilidade, e eu tenho visto outras pessoas, outras instituições, agora também trazendo esse assunto, que é um tabu dentro da escola Waldorf, a questão da inclusão. Pode falar, Mônica. Não, uma questão cada vez mais presente, e ninguém mais pode fechar os olhos para isso. Impossível. E eu tenho aquela professora maravilhosa, formadora de professores Waldorf, que ela sobe na mesa e fala: vai chegar o dia que vai ter tanto aluno com necessidade, eu não lembro mais como é que chama agora, que precisa de inclusão dentro da sala de aula da escola Waldorf, que essa idealidade de vocês vai acabar. Eu acho isso lindo. Olha, que tem uma fala muito próxima a isso na próxima roda. Eu queria assim aproveitar, né, esse momento. Eu acho que as imagens falaram muito do que a gente tem de entusiasmo sobre esse curso. Os demais portfólios ainda estão em processo, mas convidar quem se interessou a vir conosco nessa viagem, porque ela é contínua, né? E o apoio que a Nina já tinha dito dos colegas, ele permanece apesar, entre aspas, do curso ser concluído. Ele se mantém. Então, é uma comunidade que a gente está se propondo a formar, né? Ou a unir, porque ela já existia e ela, às vezes, é regionalizada, e a gente tem experiências muito interessantes pelo mundo, outras pesquisadoras que estão fazendo curso fora do Brasil, e a gente só tem acrescentado na nossa malinha possibilidades de técnicas, de materiais, e observando bastante que o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então, vale a pena fazer esse curso. Olha só, quero convidar vocês para... aqui no canal, a gente tem muito material falando da questão dos trabalhos manuais e das mídias digitais, como que é isso, EAD. A gente tem material que é o webinar, que passa cada um dos anos mostrando. A gente tem a defesa das nossas queridas alunas, pesquisadoras, que está aqui no canal também. Então, mergulhem, maratonem. Eu quero ler os últimos comentários antes de fazer nossa despedida final. Nossa despedida. Então, a Sandra Lopes fala: programa de fortalecimento do turismo deveria de estar divulgando para artesãos. Vou enviar para a Secretaria de Turismo. Congresso deveria ser divulgado, artesanato da pasta de turismo do Estado. Não sei onde é que ela está, mas agradecemos muito. E a Daniela Leal fala: qual o Pix? Pode repetir? Daniela, você já é pesquisadora, já paga mensalidade, fica quieta aí. Não precisa não, gente. Eu só acho que a gente tem que colocar isso, tem que olhar para isso, não é? O que a gente recebe de conhecimento e não sustenta a vida de quem produz. Isso não é só comigo, isso é com todo mundo, né? Com todos, é o professorado de uma forma... pega do bolso para seguir em todos os níveis, não é? Para seguir fazendo aquilo que acredita, quer ver no mundo. Enfim, mas a gente tem que viver, sabia? Aí, o povo do Pix, eu vou parar de chorar antes da próxima, que a Andréa Cordeiro já está aqui. Olha só, Sandra Regiane, minha querida, também diz...
Nina, querida, você é maravilhosa. Fiz um pix, diz ela. Ela está sempre apoiando mesmo. Para esse conhecimento que tanto me alimenta. Amo o seu trabalho, admiro demais. E Andréa Cordeiro falando. Cheguei depois, mas vou assistir sem dúvida nenhuma. O que vi ao final me impressionou. Quantas possibilidades. Olha só, não deixe de ver também as pesquisas da Universidade Federal do Paraná, que estarão comigo aqui mesmo, nessa sala, às 16h30. Assiste uma, depois assiste outra. É um conhecimento que é para durar, gente, não é efêmero. A Elisa Santos, eu também não estou encontrando, gostaria de contribuir. Gente, está na descrição desse vídeo e é pix@ninaveiga.com.br. Aí a Sandra fala, sim, uma troca. Ó, nosso horário. Por fim, a professora Eneida fala, tudo lindo, que trabalho maravilhoso vocês fazem. Gente, ajudem a divulgar a pós-graduação para que a gente possa continuar com esse projeto tão importante. Vou fazer aqui as considerações finais. Olha só, tudo que a gente está fazendo, inclusive formas de apoio, está no nosso site www.artesmanuais.br. Lá também tem os caminhos para os planos de curso das nossas pós-graduações. E se você quiser, durante todo o ano, e seguindo as nossas ações de pesquisa, pode entrar no canal do Telegram. Lá eu coloco os links de tudo que acontece aqui no canal, porque a gente não tem divulgado com essas etiquetinhas aí que aparecem. Quem se interessa, vai. Quem se interessa, segue o caminho por si. E olha só, hoje estamos aqui, já tivemos a professora Estefânia Lima na ocupação do Urdume, dando uma aula muito importante. Anotem para assistir depois, é uma aula densa, uma aula da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Eu voltarei agora mesmo, assim que eu secar os olhos e fazer xixi, para a comunicação oral 4, a pesquisa das artes manuais na academia. A professora Carla Santori, ao mesmo tempo, vai estar na sala 3, com a mesa redonda, trabalhos manuais e inclusão. Aí, a própria professora Carla, hoje ela está apertada de costura, vai fazer uma oficina muito, muito interessante do movimento, a técnica, um detalhe que faz a diferença, às 17 horas na sala 2. E eu venho às 18 horas com a professora Andréa Cordeiro e suas pesquisadoras da Universidade Federal do Paraná, e sigo às 19h30 com a psicóloga Sidônia Siqueira, nossa pesquisadora em artes manuais para terapias, com o Feminino em Nós, iniciação da psique feminina. E temos ainda uma ocupação lá na sala da professora Luciana Aguilar, que é também, gente, essa ocupação vai ser demais. A professora Junelise, da Escola do Jardim de Infância Waldorf, Guaimirim, lá de Pelotas, vai falar das artes manuais que estão no ambiente para fazer a sala de aula do Jardim de Infância. Isso vai ser demais. E temos ainda, às 20 horas, a conversa muito gostosa, Memórias de Fazeres Periféricos, do realengo à realeza. Ufa! Gente, vou parar por aqui. Beijo, minhas queridas.